Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na mais uma live, né? A última live aí antes da prova do concurso da FunSaúde, né? Viemos trazer aqui algumas dicas finais para a prova, tirar algumas dúvidas, acho que tranquilizar também vocês, né? Quanto a esse dia aí que vocês estão se preparando para essa prova, né? E viemos passar algumas mensagens, né? Importantes para o dia da prova, do nosso ponto de vista, lógico, da nossa avaliação. Tentar agregar algum conteúdo, né? Não, a gente não vai trazer conteúdo especificamente em uma matéria, mas algumas dicas de como enfrentar a prova, né? E o que é que você deve fazer antes desses últimos dias e no dia da prova, durante quando você estiver fazendo, resolvendo as questões, né, da prova. E comigo aqui está o professor e mestre Anísio Menezes. Passar a palavra, se quiser dar boa noite aí, pessoal, Anísio, e a gente Boa passa noite a para os todos. usuários. É sempre uma alegria. Esta já é a nossa quinta live, né? Nesta sequência rumo à FunSaúde, né? Nós fizemos uma live de apresentação do edital, do programa, e aí nós sequenciamos com algumas lives temáticas. Tratamos de saneamento básico, tratamos de orçamentação, Estações. licitações e contratos administrativos. E na semana passada nós discutimos fundações superficiais e profundas, de acordo com a NBR 6122. E como esta é a derradeira semana, né, a semana já da prova, no sábado, dia 23, a partir das 15 horas e 15 minutos, vocês estarão já com o caderno de questões fazendo o exame, né, para a disputa das vagas. A concorrência é bastante acirrada, mas isso vem em prol de valorizar a vitória, valorizar a disputa, né? Ninguém se amedronta, ninguém se apavora com concorrência. A concorrência vem também para valorizar o processo. E aí, conforme o professor Tibério já colocou, hoje nós não teremos uma live temática, mas nós vamos trocar ideias, expor alguma experiência nossa, né, ao longo da nossa trajetória, de atitudes, de procedimentos. A gente, quando faz um planejamento, a gente estrutura conforme o alcance no tempo, em estratégico, tático, operacional. Né? Então, agora você tem que definir uma tática e uma operacionalidade. Né? Qual é a tática desses últimos dias e qual é a atitude, a operacionalidade que nós vamos ter no momento da prova, a fim de que aquela sua preparação seja de fato manifestada com efetividade no momento em que você expõe o seu conhecimento, que você enfrenta as questões da prova. Então, a ideia é essa, tratar de como convém agir, não há uma orientação absoluta, cada um tem a sua forma de conduzir os desafios, de proceder, mas, enfim, é interessante a gente trocar algumas ideias naquilo que funciona para a gente. E, quem sabe, talvez funcione para mais alguém. Não é É isso, isso. professor Tibério? É isso. Então a gente vai começar aqui. Vou compartilhar alguns slides, a gente vai realmente bater um papo aqui, discutir e passar aí umas dicas para vocês, tá? Vou começar a A gente vai compartilhar. começar falando do programa, né? do conteúdo. Isso Isso, já vamos foi fazer objeto. algumas as previsões aí de algumas questões que podem vir, né, na prova. Isso, isso. A prova da Fundação Getúlio Vargas ela tem essa característica boa, eu considero uma boa característica. Ela é uma prova que não assusta, ela é uma prova previsível. A gente tem uma razoável ideia do que vai estar no caderno de questões. Por quê? Porque nós já acompanhamos certames de seleção em vários órgãos, né, conduzidos pela Fundação Getúlio Vargas. Se você compara as provas, a gente vê que há uma boa similaridade entre elas. Então, só lembrando, o caderno de prova vai trazer 70 questões, todas elas do tipo Múltipla escolha, né? ABCDE, são 5 alternativas e somente uma vai estar correta.
mas estejam atentos, porque ele pode pedir a alternativa incorreta, mas somente uma deve ser assinalada. Nós temos 5 assuntos, né, vamos dizer, 5 blocos, em 2 módulos. O módulo 2 vai trazer 10 Legislação. questões de legislação do SUS, do Sistema Único de Saúde, e 30 questões de conhecimento específico. E no módulo 1, as provas de língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades. Eu gostaria só de pontuar, professor Tibério, que todas as provas são importantes, né? Ninguém pode negligenciar e querer ser o bambambam no conhecimento específico e relaxar na prova, por exemplo, de raciocínio lógico. Eu chamo muito a atenção para isso, porque o engenheiro normalmente é aquele que se considera, né, o suprassumo da inteligência e, às vezes, perde um pouco a humildade, né? Prova de raciocínio lógico requer atenção. Tem muita gente boa que deixa para fazer a prova de raciocínio lógico lá no final e vê que não tem tempo, porque tem que pensar um pouquinho. Então, melhor estratégia, treinar nesta semana, né? Nesse período, né, que antecede a prova. Então, a prova de raciocínio lógico. Certamente você acertaria todas as questões, mas não basta acertar todas as questões, você tem que acertá-las no momento da prova, né? Você tem que fazer rapidamente a questão. Você tem em média aí 3 minutos e meio, né, para cada questão. Em média, né, em média, mas algumas questões podem demandar mais. Algumas Por isso sim, que com se certeza. você já vai com o treino, você já lança a bola no rumo da meta, né? No rumo da meta. De forma que há questões que você consegue responder em 30 segundos, e se esse for o tempo suficiente, você já passa a ter um estoque de tempo para as outras questões. Então, raciocínio lógico, eu chamo a atenção. Não desprezem, não relaxem, porque é uma prova importante, embora não difícil, para o engenheiro, normalmente não é uma prova difícil, mas é uma prova que surpreende, porque a pessoa deixa para o final e já cansado, nem consegue raciocinar. Então, pode cair, inclusive, nessa prova de raciocínio lógico, a gente fala raciocínio lógico, mas é raciocínio lógico e matemático, né? Pode cair questão de conjunto, questão de tautologia, pode cair análise combinatória, né? Questão de probabilidade, essas questões que a gente adora, né? Lá do ensino fundamental e do ensino médio. A gente tem uma saudade imensa desse conteúdo. E atualidades, né? Atualidades que é um mundo muito vasto, né? De conteúdo, mas, enfim, convém ler as notícias dos últimos meses, né? Dos últimos anos, isso pode cair na prova. A prova de conhecimento específico, ela tem uma particularidade, professor Tibério, peso 2, né? Peso Então, 2, cada questão que você garante, ela vale por 2 de qualquer outra prova. Cada questão. Cada questão da área específica. Mas tem, professor Tibério, também um número mínimo de acertos, né? Em torno de 40%, né? Se eu não me engano. 40%, né? E aí, isso para aprovação, mas não suficiente, claro, para a classificação. Você tem uma expectativa, dada a concorrência, de se classificar com cerca de 80% de acerto, né? Essa é a nossa acho que essa é a média ideia. perspectiva de você brigar, né, pelas de vagas. questões certas coloca o candidato numa condição de boa expectativa, uma situação, vamos dizer, satisfatoriamente confortável para postular uma vaga. Cada questão é extremamente importante, sabe? A minha história de concurso já ocorreu algumas coisas comigo. E assim, por mais de uma vez, uma questão fez uma diferença muito grande no final do resultado, sabe? Às vezes é uma questão que você erra
por exemplo, raciocínio lógico, numa prova que há muito tempo atrás, no início, vamos dizer, da carreira de concurseiro, já errei uma questão que eu sabia, né? Por falta de atenção mesmo. Estava um pouco ruim no dia da prova, porque não dormi bem no dia anterior. Aí isso aí afeta também, né? A questão de você estar bem de saúde, mentalmente, então estava meio estressado e não fui bem fazer a prova. E aí, raciocínio lógico, se eu não me engano, era 10 questões também, acertei 9, errei uma. E nessa prova eu não podia. Cada questão era. Enfim, uma questão fez uma grande diferença no final das contas. Mas Negativamente, né? sempre humildade, né, professor Tibério? É. Sempre humildade. O candidato deve Eu não ter estou uma dizendo que postura. precisa acertar 9 questões, não é isso que eu quis dizer. O que eu É, quis transparecer é você isso. precisa estar bem de saúde, você precisa estar bem mentalmente para não errar uma questão que você sabe, né? Uma questão de raciocínio Eu lógico, você costumo sabe, dizer por que a exemplo. prova, particularmente de raciocínio lógico, todo engenheiro tira 10. Tira 10. Só que ele pode levar um dia inteiro para resolver as questões e esse tempo ele não tem ao seu dispor na Isso, hora da prova, né? Então, é muito importante. A humildade, né? Você olhar a questão e ler com cuidado, ler do começo ao fim, né? isso. Nada de aperreio, nada de esnobar a questão. Até porque uma questão de português, questão de legislação do SUS, a questão de atualidade, raciocínio, todas elas valem a mesma coisa, né? Sim, Todas elas valem a mesma coisa. E, e você não tem o direito de errar aquilo que você sabe. Só voltando um pouquinho, professor Tibério, pronto. Entendi. pontuando o aspecto da legislação do SUS, né? Esse é um tema que eu acredito seja novo para todos os candidatos, né? Esse é um assunto que ninguém estuda nas escolas de engenharia e Ninguém vinha portanto, estudando também nivela anteriormente, né? todos os candidatos Sim. neste concurso. Os engenheiros têm o primeiro contato com essa temática agora, com o, o edital lançado. Quando você, quando você começa a estudar a legislação do SUS, aquilo é novo para você e é novidade para todos os seus concorrentes. Então, não deve assustar, mas deve ser tratado com o devido zelo, né? É importante isso. E a gente faz aqui o conteúdo programático, né? A gente já comentou isso aqui até na primeira live. A gente vai ter 30 questões, né? O objetivo aqui é só fazer uma previsão geral, certo? Do que é que pode vir na sua prova aí. Eu, particularmente, apostaria bastante nesse tópico 3. Na minha previsão, eu acredito que pelo menos um terço da prova vai vir nesse tópico 3 aqui, eu apostaria. Ou seja, um terço da prova das questões. Porque se você analisar, esse assunto aqui foi um assunto que até a gente abordou bastante na live, nos cursos, nas questões que a gente comentou, né? E É, parece, professor Tibério, que a Fundação Getúlio Vargas tem uma predileção especial por esse tema, porque o acervo de questões na base de dados é muito grande. sim, Você pode ver isso nas provas já aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, né? Muitas questões tratando de dimensionamento de reservatório, cálculo de vazão numa pequena bacia hidrográfica, e aspectos do tratamento da água, do tratamento de esgoto, do sistema de abastecimento, o escoamento em regimes, canais, escoamentos. isso é muito bem trabalhado nas provas da É, Fundação Getúlio Vargas. Então, são questões, eu diria assim, previsíveis, né? previsíveis. Não deve vir nada fora do que a gente abordou, né? Dentro desse assunto aqui. Não acredito que deve vir nenhuma questão que eu diria que nunca foi vista, que não tem uma prova anterior dela, um assunto abordando. Então não deve ser uma questão dessas 10, um terço aí, eu diria que as 10 questões estão em alguma outra prova anterior dela. Então deve ser questões simples, né? Em teoria simples, mas é lógico, você precisa ter estudado, ter revisado o conteúdo, né? Mas não deve. Nós temos aí, professor, 30 questões nos 4 eixos, né? Nos 4 eixos. Se a gente coloca em média, a gente vai ter de 7 a 8 questões
por eixo temático. Só que a Fundação Getúlio Vargas costuma carregar mais no tópico 3, como você bem Por isso, destaca, eu né? diria no Até porque mínimo ele é mais um robusto. texto. Se a gente observa nos slides seguintes, o número de itens, né? Olha aqui, o item número 1, 2 e o 3. O 3 é o que está mais Sim. extenso, é o mundo. Hidrostática, a parte de escoamento, a parte do ciclo hidrológico, balanço hídrico, a parte do sistema de abastecimento de água, a parte de esgotamento sanitário, Conduz limpeza forçados, conduzes urbana, resíduos abertos. sólidos, enfim, é o mundo É o inteiro. mundo Instalações inteiro. prediais também está aqui, sistema de drenagem pluvial, ou seja, é bem robusto. E o item 4, o que é que traz? Tecnologia dos materiais, né? Materiais e tecnologia das construções, na realidade, tecnologia dos materiais e construções. E aí também é um mundo muito vasto, né? Sempre é possível que... Mas eu diria que tem uma quantidade menor de questões, pelo menos em relação a esses assuntos aqui de trata de especificações de materiais. Não tem tantas questões assim da FGV nas provas anteriores. É um mundo. Essa matéria aqui daria para abordar também 10 questões com facilidade, né, numa prova de concurso. Mas não Sim. acho que deve vir 10 questões. E é sempre De... possível que uma questão seja de conhecimento muito imediato, né? Eu digo, o que é que ele pode pedir aqui? A parte de aglomerante, a parte de cimento, controle tecnológico do concreto, isso é muito importante, essa é uma. tem Seria. muita questão, né? Sim, É bastante frequente, né? A norma 12.655, ela é muito bem trabalhada sim. nas provas da Fundação Getúlio Vargas, né? O controle tecnológico concreto, processo construtivo, isso também é muito amplo, tá? Muito amplo, né? Eu diria, é possível que caia uma questão que a gente tenha como novidade, não é uma questão surpreendente, mas é algo novo que a gente Uhum. não viu ainda nas provas anteriores. Mas o restante, eu diria, está naquele âmbito da previsibilidade. Eu pronuncio Sim. isso muito porque é uma característica que me parece bem acoplada ao perfil da Fundação Getúlio Vargas. Então, aqui, por exemplo, madeira, materiais cerâmicos, vidros, produtos siderúrgicos, asfalto, né? Materiais betuminosos. Isso é um mundo, né? Você tem a construção civil aí de ponta a ponta. E lá adiante ainda fala em pavimentações, cobertura. Quando ele fala em pavimentações, a gente pode entender isso aqui, já que ele falou lá atrás em asfalto e alcatrões, isso pode dar ensejo a questões relativas ao CAP, né? Ao cimento, asfalto e petróleo, ou a emulsão asfalto, que são usadas também em construção civil, mas também em obras de pavimentação rodoviária. Enfim, é o mundo inteiro aí. No tópico 1, também há muitos itens que devem ser bem trabalhados. A questão de análise de cronograma, análise de orçamento, composição unitária de Muito provável, serviço, né? Ver uma questão que dá uma composição de custo para você analisar, calcular PDI ou calcular o preço final. Muito provável uma questão dessa. BDI, você falou uma coisa importante, BDI, ó, nunca esqueçam, quais são os elementos que integram o BDI, de acordo lá com o decreto 7983 de 2013, né, que é um decreto federal importante. Administração central, despesas financeiras, os riscos, as garantias, a parte dos tributos que incidem sobre o faturamento, além da margem de lucro, né? Quais são os tributos, né? E aqui quais são os tributos que podem vir no BDI dentro do orçamento de referência, né? Lembrando sempre o PIS, COFINS, o ISS-QN e, para as empresas optantes pela desoneração, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Nós estamos falando do orçamento de referência, ou seja, aquele orçamento elaborado pela administração que vai promover a
licitação. Um destaque importante, professor Tibério, é que este programa da Fundação Getúlio Vargas traz menção à Lei 8666 de 1993, que está vigente ainda, ela está em vigor, mas já na fase de transição, daqui a um ano e pouco, ela já estará revogada pela lei que já também está em vigor, que é a 14.133. Foi sancionado no dia 1º de abril deste ano, né? E durante 2 anos nós vamos ter essa coexistência das leis do pregão, a 10.520, a lei do RDC, a 12.472, e a 8.666. Ou seja, a nova lei de licitação ela não está mencionada aqui, não deve cair. Isso. Então, ninguém vai estudar sobre pregão, tá? É perda de tempo. Ninguém vai estudar, porque se cair uma questão, você deve impugnar, porque está fora do escopo, está fora do programa. Então, é 8666. Importante lembrar, a 8666 ela trata tanto da licitação quanto dos contratos administrativos. Então, lembrar quais são as modalidades, quais são os tipos, os prazos de publicação do edital, quais são as cláusulas exorbitantes, quais Limite de os, alteração unilateral. quais os motivos de uma rescisão contratual, como pode ser feita a alteração do contrato, né? Lembrar da alteração unilateral por parte da administração, seja quantitativa, seja qualitativa, ou a alteração do contrato por acordo entre as partes, né? Lá de acordo com o artigo 65, tudo isso é importante, isso cai. Limite, né? Quanto você pode aditivar, né? Acrescentando ou suprimindo unilateralmente, o limite é de 25%, mas tem uma ressalva. No caso de reforma, para os acréscimos, esse limite vai a 50%. No caso de reforma, para a supressão, continua sendo 25%. No entanto, por acordo entre as partes, esse percentual pode ser ultrapassado. Isso é muito importante. Eu diria que o que a gente comentou, professor Tibério, na live de 2 ou 3 semanas, né, está disponível no nosso canal, varre bem o que tem maior chance de comparecer na prova, né? Outra coisa importante naquele primeiro tópico é a parte que você mencionou há pouco, né? Análise de cronograma, análise de composição. Ele pode dar um quadro lá com as atividades e o tempo discretizado, para a gente, por exemplo, compor a curva S e ver o alinhamento do planejado e do executado. Tudo A questão isso que trata dos índices, para você avaliar se está dentro do prazo, ou se está dentro do custo previsto. Esse tema também aqui é um tema abrangente também, que a banca também pode cobrar de diferentes formas, né? eu diria, professor, que esse item 1 cai naquele âmbito que você tem um maior nível de acerto Eu entre os também diria candidatos. isso. Eu também diria isso. Aquela questão, eu digo, a questão se você prestar atenção, fizer com cuidado, com zelo e delicadeza, você acerta, tá? Sim. Não tem nada de Imprevisível, novidade, né? De né? fora Bem tranquilo, é uma área do bem tranquila. Mas razoável. ninguém também está subestimando, né? Ninguém está subestimando. Convém dar uma olhada importante. É isso, Código pessoal. de obra, só chamar a atenção aqui, código de obra. Código de obra, eu não tenho expectativa de cobrar detalhes da legislação municipal, tá certo? Também acho muito improvável que venha uma questão Improvável, dessa. né? Muito Não tenho improvável. essa expectativa. Licenciamento ambiental importante, né? Aspecto aí dos encargos sociais também, né? E Encargos sociais, dos topografia que eu logistas, acho. dos mensalistas. Topografia eu lembro de algumas questões aqui interessantes da FGV de cálculo. Questão boa para cair em Isso. prova, que eu acho. Os outros aqui eu já acho bem improvável. Desapropriação não me recordo, particularmente ter visto. Finalização também não me recordo.
Desses termos aqui eu destacaria topografia, licenciamento, essas partes aí que você já disse, né? De toda a parte de planejamento, orçamentação, ações e contratos. Tudo isso aí bastante provável de vir em prova. A parte de estruturas também, a Fundação Getúlio Vargas tem um acervo muito interessante de questões, né? Sim. Questões isostáticas, estruturas isostáticas. Então, vamos lá. Se caiu a questão de estrutura hiperestática, é para você fazer uma análise teórica, né? Não creio que seja uma questão de cálculo. Ele pode falar mencionando o método de análise, mas não creio que seja uma questão para você calcular, para você Desde que, compor o diagrama de esforço interno. Agora, já numa estrutura isostática, isso é muito provável que aconteça, né? Pode sim. colocar uma viga, ou um poste, ou Desde mesmo uma que, treliça isostática, para você reconhecer as reações de apoio, os esforços internos. Isso, e isso acredito nisso, que deve vir mais de uma questão aqui, pode. dessa parte aqui. Acredito que pelo menos umas duas, mas acho que até três questões desse tema aqui de estruturas isostáticas. Eu, assim, eu não me surpreenderia se viesse três questões desse assunto aqui na prova. É, Concordo, eu concordo. Quando ele fala em estruturas hiperestáticas, eu diria assim, uma boa questão seria para você reconhecer se aquela estrutura é hiperestática ou isostática, ou mesmo hipostática, né? É interessante. Mas o cálculo mesmo, creio que não seja compatível com a exiguidade do tempo da prova. Mas, concordo. assim, o que é que poderia vir numa prova de concurso? Uma viga contínua, por exemplo, com dois vãos, né? Uma viga contínua hiperestática com dois vãos. Pode acontecer? Pode, mas aí você resolve facilmente usando momento de engastamento perfeito, né? Momento de engastamento perfeito. Só lembrando, professor, nós no canal Engecurso, no YouTube, temos algumas questões comentadas, né, de vigas contínuas hiperestáticas de 2 ou 3 vãos que você consegue responder, né? Mais do que isso, acho que já Sim. extrapola, né, o propósito de um concurso, né? E aí, resistência dos materiais, né? O que é que pode cair em resistência dos materiais? Acho provável vir uma Diagrama, questão tensão, deformação, lá do plano de tensões. Eu vi plano de tensões, umas diagrama de questões Mohr, desse assunto. né? E, enfim, Tensão de a cisalhamento fórmula da também. flexão é muito importante. Fórmula da A fórmula da flexão. flexão, o momento fletor, ele provoca esforço normal, desuniformemente distribuído na seção transversal da peça. Essa é a consequência do momento fletor. Então, a questão pode demandar do candidato a determinação do valor da tensão num determinado ponto da seção transversal. E aí, lembrando, tensão normal é igual ao momento fletor multiplicado pela distância do ponto até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia, né? E, normalmente, qual é a figura que aparece em prova? É uma seção retangular. Lembrar daquela fórmula, BH3 sobre 12, né? Base vezes o cubo da altura dividido por 12. Isso é o momento de inércia. Quanto maior o momento de inércia, menor a tensão normal. Por isso que o momento de inércia fica no denominador da fórmula da flexão. A fórmula da flexão, tensão normal é igual ao momento fletor vezes a distância do ponto até a linha neutra, dividido pelo momento de inércia. Muitas questões da Fundação Getúlio Vargas de concursos anteriores abordam esse tópico. É, é, essa parte aqui, assim, de estruturas metálicas, eu acho que se vier, deve vir uma questão mais da norma propriamente, não me recordo assim de ter uma questão, né? Não nas provas que eu analisei de estruturas metálicas, de cálculo de estrutura metálica, né, Pode especificamente. vir, professor, um perfil em I para você calcular Ó, o momento de momento de inércia, inércia e, isso. a partir daí, você calcular a tensão. Pode ser também cálculo do coeficiente de Esbeltez, né? O lambda, calcular
Sim. o compêndio de flambagem, né? A questão de flambagem são até Pode, bem frequentes, inclusive, bem frequente. nas provas aí da FGV. Na realidade, a resistência dos materiais, ela se aplica a qualquer tipo de material. Qualquer tipo de material. Quando ele bota aqui estruturas metálicas, que eu penso que pode vir especificamente em estrutura metálica, seria uma questão normativa, né? Relativa à norma de estruturas metálicas. Mas acho improvável vir uma questão dessa. Acho que fundações e obras de terra que a gente até abordou na live anterior, fundações, eu acho que vale a pena, a gente fez comentários aí que eu acho bem prováveis de cair em prova. Se vier uma Vou questão de dizer uma coisa para você, professor. Neste final de semana passada, nesse final de semana agora, houve um concurso da Prefeitura de Barbalha. Ontem me mandaram algumas questões, né? Ontem me passaram pelo WhatsApp algumas questões para analisar. E quem assistiu a nossa live da semana passada, com certeza acertou algumas questões. Quem assistiu à sequência de live deve ter aproveitado bem. E na semana anterior nós tratamos de estaca, né? E teve uma questão lá. Ele descrevia uma condição e nas alternativas você deveria indicar quais das estacas não eram compatíveis. E a resposta era franca, porque causava vibração. Então, eu lembrei bastante do perfeitamente que a gente nosso comentou encontro no aqui. live passado, né? É uma questão simples, né? Mas Sim, se sim, você assiste, se você faz essa revisão, ajuda bastante, né? sim. E aí, Fundação e obra de terra. obras de terra aqui, acredito que se vier, deve vir mais uma questão de cálculo mesmo, que foi a que eu vi com mais frequência, né? Alguma questão de impulso lateral, em um muro de contenção. Pode ser uma questão de permeabilidade, vi algumas questões assim também da FGV, para você calcular através da lei de Darcy, né? Permeabilidade no meio poroso. Pode vir algumas questões desse tipo aqui, nesse tópico de obras de terra, né? Tem vários outros Lei assuntos de nesse aqui. Darcy, muito importante. Lei de Darcy que você aplica no caso do fluxo laminar em meio poroso saturado e de escoamento unidirecional, né? Lei de Darcy. Velocidade diretamente proporcional ao gradiente hidráulico, né? É importante. Pessoal, uma coisa também que me vem à lembrança aqui sobre empuxo, né? A gente fala no empuxo ativo, no empuxo passivo, né? Essa distinção é importante, né? O empuxo, quando a gente fala em ativo ou passivo, é na perspectiva do solo. Às vezes a pessoa diz assim, eu confundo um com o outro. Não, não confunda não. Basta lembrar que é na perspectiva do solo. Se coloque como sendo o solo. Aí você nunca vai confundir. Quando o solo se expande, né, exercendo um esforço sobre a estrutura de arrimo, eu tenho ali um empuxo ativo. Já quando o solo sofre a compressão, quando ele recebe aquele empuxo, ele é passivo, né? Então, você calcula um ou outro, né? Lembrando que quando o solo é não coesivo, também o coeficiente de empuxo ativo é o inverso do coeficiente de empuxo. O inverso do passivo é o ativo, o inverso do ativo é o passivo, ou seja, o produto dos coeficientes é igual a 1 dos coeficientes. O coeficiente de empuxo passivo é o inverso do coeficiente de empuxo ativo, e vice-versa. Né? É importante, é a questão que costuma cair e ninguém se atrapalha. E tem outros assuntos, né? Ele até repete aqui, que ele fala fundações, aí fala fundações aqui novamente, enfim. Tem parte de sondagem, né? Vale a pena aí você dar uma lida na norma lá que trata de critérios de sondagem para você fazer aquela escolha do número de furos que você precisa executar com base na área em projeção, é uma questão bem frequente também desse tema aqui de sondagem. Saber também a diferenciar os tipos de sondagem, né? Você tem vários tipos de sondagem que você pode fazer, né? Sondagem SPT, o CPT, é, plano de teste, o pressão métrico. Você só reconhecer qual é a diferença entre cada um dos tipos de sondagens que você pode fazer, né? Às vezes ele dá só a figura para você dizer qual é aquela sondagem, por exemplo. Então, só dá uma lida revisada, bem simples as questões também desses assuntos aqui. Questões mais conceituais, não é bem conceitual.
Então é isso, pessoal. Aqui, acho que você quer comentar mais alguma coisa especificamente nisso? Do programa só isso. A gente tem mais alguns tópicos aí, A mas, gente trouxe enfim, do programa, a gente está mencionando apenas a parte do conteúdo específico, né? Mas isso. claro que a prova tem também questões de, E de outros tópicos, outras né? De outros disciplinas, assuntos. né? De outras disciplinas. E aí, né, a gente vai trazer alguns pontos aqui, né? A gente vai começar primeiro pelos fatos, depois a gente vai partir aí para as expectativas e no final a gente fecha com as dúvidas, né, que podem ter até o dia da prova, né? Então, o A gente fato, mencionou na lâmina anterior dois tópicos, né? Como se preparar para a prova e como se preparar para o dia da prova. Só colocando assim uma pimentinha aqui. Ninguém vai mais se preparar para a prova. isso, Todos já estão preparados para a prova. Agora, o esforço de cada um é se preparar para o dia da prova, tá certo? Então, ninguém vai dizer, vou começar minha preparação para a prova, não. Você já se preparou ao longo dos últimos anos para a prova. Agora, é preparar atitudes, condutas, tática para o momento de enfrentar as questões. perfeito. E aí a gente traz o primeiro fato, né? Muitos candidatos estão disputando a mesma vaga que você, né? Realmente a gente vê, você não deve se apegar, na verdade, a esse fato de existir muitos candidatos, né? Mas isso é um fato, né? Existem muitos candidatos que estão realmente disputando É as bom vagas. para valorizar o Sim. certame, né? Quando você diz, eu estou disputando uma vaga com quantos? 140 candidatos, mais ou menos, professor? Acho que é em torno de até mais, acho que é em torno de 200, se eu não me engano. 200 Mas candidatos, né? Foram 1.600 candidatos para 12 vagas. É essa faixa aí, né, é nessa professor? faixa mesmo, tá Essa certo. faixa. É. Então, estou considerando 12 vagas, já contando o cadastro de reserva, Cadastro né? reserva, isso. E a expectativa Não, de com certeza. convocação também. Então, veja, quando muitos disputam a vaga, muitos concorrem neste certame, isso é positivo, isso valoriza a sua vitória. E não deve ser motivo de estresse, deve ser motivo de um ânimo, de um encorajamento adicional. Ninguém vai chegar de volta da prova e dizer, tá, mas tinha muita gente lá. Não, isso aí faz parte do processo. Certamente também todos leram o edital, né? Todos sabem do que É justamente o fato está 2 aqui que a definido, gente as traz, né? regras estão As todas. regras estão postas, né? O edital é vinculante, né? Tudo que está lá no edital, vocês todos, né, tiveram a oportunidade de fazer a leitura e se preparar para o dia da prova de forma equinâme, né? Vamos dizer assim, todo mundo partiu do. Você poderia até deveria estar estudando, como a gente disse, você vem até se preparando antes, né, do edital, mas as regras estão postas lá no edital, então está todo mundo se preparando para o que está previsto, né, no edital. Então você vai Se enfrentar tiver uma prova alguma coisa na prova fora do edital, aquela coisa vai merecer impugnação sim, e será feita a impugnação tempestiva. Um recado, professor Tibério. Importante, no dia da prova, se programar bem para sair de casa na hora certa. Cada um tem já a definição de onde será aplicada a sua prova, né? É importante saber já o roteiro, como terá acesso a, ao local da prova. Meu concurso, professor, até contei isso na sala de aula nesse final de semana, né? Onde trabalho hoje, né? Onde trabalho hoje, eu fiz prova em 1989, né? 1989. Estou falando do século passado, claro. E me lembro que eu morava nessa época lá no bairro São Gerardo, e quando eu recebi o papelzinho do, como é que a gente chama? Cartão de frequência? Como não?
Cartão da prova, né, que você apresenta lá, o cartão de Sim, identificação, né? sim. Eu morava lá no São Gerardo, perto do PC, estava lá na UFC, e quando recebi, estava lá, Avenida Santos Dumont era no Justiniano de Serpa, e eu não sabia sequer onde ficava o Justiniano de Serpa. Claro que hoje eu sei, né? Mas naquela época, eu morando há poucos anos em Fortaleza, morava 1 ano e pouco em Fortaleza, eu praticamente não conhecia o outro lado da cidade. Mas eu tive uma cautela que foi muito importante para mim, foi muito importante. 2 dias antes da prova, eu peguei um ônibus, fui atrás de saber onde ficava o Justiniano de Serra. E se eu não tivesse tomado essa providência, certamente, no dia da prova, eu teria um grande estresse, porque você não vai sair de casa procurando, né, alguém Uhum, que oriente você. Ainda mais que a prova, em finais de semana, muitas vezes a frota de ônibus é menor, a frota é reduzida, né? E alguns vão de ônibus, outros vão de carro próprio. Mas lembrando sempre que há um tempo de viagem da sua casa até o local da prova e procure já traçar o roteiro, né? Hoje está mais fácil, você pode fazer esse roteiro pelo Waze, pelo Google Maps, mas é importante que faça, né? Sabendo já qual a estimativa de tempo de viagem e como você faz para chegar até o local. Então, fez uma grande diferença para mim. Acho que uma coisa E importante que quando eu você cheguei lá, que cita. vi aquela multidão, já foi uma providência muito importante. Eu ter É, ido antes, tá certo? você cita, o que eu faço ressalta é o ponto que você disse que evitou estresse, porque realmente estresse pode ser um dos. Se você tiver estresse, algum problema emocional de saúde, um dia antes da prova ou no dia da prova, vai afetar o seu resultado, com certeza. Então, tenta minimizar o máximo Observar, possível. professor, no cartão, se tem um tempo, observar bem se tem um tempo de abertura dos portões, né? Não sei como é que eles estão definindo. Importante que observe no cartão que vocês estão recebendo nesta semana, está sendo enviado por e-mail, né? Isso, Não é isso? isso. Então, tem um momento, porque nesta pandemia, e ainda estamos na pandemia, para evitar aglomeração, não vai ter aquela multidão em frente ao portão, e quando o portão abrir, todo mundo entra. Então, certamente, eles vão ter uma antecipação na abertura dos portões para que o pessoal acesse aos poucos. Agora, tem que ver isso direitinho no cartão que foi enviado, né? É importante, porque o portão não fecha no momento de iniciar a prova. O portão fecha minutos antes, saber qual é, de fato, esse tempo. E aí a gente traz aqui algumas expectativas, né, que você pode levar, tá no momento, né, para o dia da prova, né? Então a pessoa pode estar com a expectativa de acertar todas as questões que você sabe. E essa é uma expectativa que realmente a gente espera, né? O que você espera e é o que você precisa fazer, porque na realidade essa, eu diria, é uma situação ideal para o aluno que se preparou realmente para a prova. Você não pode, você precisa acertar todas as questões que você sabe, ou seja, você não pode errar nenhuma questão que você sabe, né? É O muito senhor acha que nada importante. chateia mais o candidato do É, que errar sim, aquilo que ele sabe? é O uma candidato situação sabe e erra, difícil. ele se aborrece, ele fica muito chateado. Ele tem razão para ficar chateado e, ao mesmo tempo, ele é culpado por Sim. não ter acertado. E o que é que leva o candidato a errar uma questão que sabe? Leitura rápida, excesso de confiança, né? É, Tem uma excesso de técnica, certo? Que eu humildade. A pessoa até. olha assim, essa aqui eu já sei, já fiz, e então pressa. Nada disso. Então, façam a leitura com serenidade, procure administrar o tempo para que você tenha a oportunidade também durante a prova de reler a questão para às vezes a questão ela tem um detalhe, se você não observa esse detalhe, você pode estar apontando uma resposta que não é exatamente aquela que o examinador pediu. Tem que Nesse marcar final de semana, palavras-chave aí quando estiverem fazendo a leitura do enunciado, né? Isso ajuda bastante, pelo menos do meu ponto de vista, né?
fazer uma marcação de palavras-chave aí na leitura do enunciado. Se eu for Nesse fazer... final de semana, quando nós encerramos o curso preparatório para a FunSaúde, nós mostramos diversas questões como essa. Se você lê apressadamente, às vezes o aluno lê as 3 primeiras linhas do enunciado e já corre para catar as alternativas. É bastante provável que ele escorregue na primeira casca de banana que lhe seja colocada nos pés, né? Então, cuidado, leiam com atenção, sem perder muito tempo. Não é uma atitude de lerdeza, mas é uma atitude de compreensão do todo para enfrentar a questão. Então, a primeira expectativa que todos temos é de acertar as questões que são sabidas, que nós temos domínio. Mas acontece de o candidato errar aquilo que sabe por descuido. E isso é imperdoável. Isso vai Acho acarretar um preço bastante elevado. uma dica também que uma dica que eu até peguei com você, né? Não foi nem uma dica que eu criei por mim, vamos assim dizer, mas acho que isso aí também deve ter pegado também em outras pessoas, né? Você tirar um tempinho, às vezes você tá com a cabeça na prova fazendo a prova, você tá com a cabeça não muito boa. Você tá vendo que você não tá muito concentrado. Então, acho que você tira um tempo ali, vai no banheiro, não para ficar muito tempo no banheiro, né? Mas tira um tempo, lava o rosto, tá? Para você esfriar um pouquinho a cabeça e aí você retorna talvez mais focado lá para a prova. É importante, para mim deu certo, né? Não sei se... Professor, me tirou uma dúvida. O candidato, me tirou uma dúvida. Não sei se por conta da pandemia há alguma restrição, mas o candidato pode levar lanche, uma barrinha de cereal, ou isso está restrito nesse período da pandemia? eu Ou acho que não pode sim, Anísio. é possível, né? É possível levar. Se não Só que houver essa restrição, as restrições são mais na embalagem, eu acho. Não tem a embalagem, restrição né? Então, se de... não houver essa restrição, porque na pandemia, por conta da máscara, você vai Uhum. ter que manter a máscara no rosto, mas se não houver essa restrição, convém levar um suplemento de água, né, e uma barrinha de cereal, isso ajuda. E água, hidratação, né? Então, beber antes de sair de casa, controlar também a diurese, né? Também para não ficar indo, alguns, quando estão ansiosos, querem ir muitas vezes ao banheiro urinar. Mas Controlem a alimentação antes do dia da prova também, tá? Porque para você não comer leve, nada né? que depois lá no dia da prova você sinta um problema estomacal, vou falar assim, certo? Então, cuidado Comer com o que, coisa bem leve, né? Bem cuidado com leve, o que você come um né? dia antes da prova. Aí deixa a feijoada para comemorar o resultado, né? Quando Isso. sair o resultado final homologado, aí a feijoada pode... Aí vamos para a segunda expectativa aqui, Anis. Não errar todas as questões que você não sabe. Logicamente, isso aqui eu até comentei, eu lembro que eu comentei em uma das questões lá que eu estava falando, certo? Vão ter questões que, naturalmente, você não vai saber 100%. Não vai ter 100% de confiança quando estiver resolvendo a questão que você sabe, todas as alternativas ali, né? Mas, às vezes, você consegue analisar uma questão que você não tem 100% de conhecimento de todas as alternativas, você consegue analisar e eliminar algumas de que você tem conhecimento que estão erradas, e outras você consegue descartar com base numa análise de lógica, de bom senso. Então, a expectativa aqui eu acho que é mais nesse sentido, né? De você tentar acertar aquelas questões que você não sabe, utilizando lógica, utilizando o conhecimento que você tem, né? Uma análise crítica, né? Dos enunciados. E aí você tentar acertar aquela questão que você... Ou aumentar a probabilidade, né? Pelo menos você consegue eliminar de 5, você elimina 3, você já aumentou muito, tá? As suas chances de acertar. É mais Professor nesse Tibério, sentido. eu diria que é bastante improvável que esteja presente uma questão sobre um tema que o aluno desconheça completamente. É bastante improvável. Sim. Mas se você me pergunta, é possível acontecer? É possível, mas é bastante improvável. Então, você tem níveis diferenciados de domínio daquele assunto. Você pode ter um nível de 20% de conhecimento, 50% de conhecimento daquilo que está sendo explorado na questão. E como você diz,
À medida que você vai tendo a, a exclusão de alternativa, você vai ampliando a probabilidade de acerto. É muito, mas é muito comum você, mesmo não tendo pleno domínio daquele quesito, você eliminar 2 alternativas, 3 alternativas. Se você passa de 5 para 2 alternativas, você sai de 20% de probabilidade de acerto num chute cego para uma probabilidade de acerto de 50%, com 2 alternativas. E aí você diz, essa questão, quando ela é conquistada, é fruto do seu preparo. Não é uma questão que você ganhou aleatoriamente, ao acaso. Não, não é a conquista aleatória, até porque ninguém tem essa expectativa de acertar o que não sabe. Agora, muitas vezes você diz, eu não sei, mas dizer que não sabe é uma maneira de você expressar aquilo que não sabe de forma suficiente. Né? Você diz assim, eu tenho uma vaga ideia, eu tenho uma vaga Isso. lembrança, mas essa vaga lembrança pode, em muitos casos, ser suficiente. É aquela vaga lembrança que você tem daquela aula Uhum. Faz uh, bastante isso. do terceiro ano lá da engenharia, né? Ou de uma situação debatida com um colega, você disse, rapaz, é algo que já me permite eliminar essa alternativa, essa outra, e eu vou ampliando, como diz o cearense, né? Vou comendo pelas beiradas. Isso é muito importante, tá? Não errar todas as questões que você não sabe. Essa é uma expectativa, mas a confirmação dessa expectativa depende muito da sua atitude no momento em que estiver fazendo a prova. Mas nós temos uma terceira expectativa, né, professor? Isso. Que é mais enfática. Você, com certeza, não vai acertar todas as questões que você não sabe. Se isso ocorresse, seria uma desacreditação do processo seletivo. Né? Se você vai num jogo de acerto aleatório, não é uma loteria, enfim. Então, ninguém vai ter, evidentemente, a expectativa de passar sem conhecer, sem estudar, sem dominar a matéria. Então, não acertar todas as questões que você não sabe. E, certamente, o que o examinador almeja é que, se de fato você não tem nenhum conhecimento daquele tópico, que você erre a questão. Né? Isso é o que o processo seletivo busca aferir do candidato. Quem acerta, acerta porque sabe ou porque teve uma atitude eficaz. O que é atitude eficaz? Atitude eficaz não é um chute ao léu ou às cegas. Atitude eficaz é contextualizar, fazer uma análise sistêmica, muitas vezes aproveitar a compatibilidade dimensional, ver a questão da lógica na ordem de grandeza dos valores. Isso aqui não tem muito sentido, porque remete a um valor muito baixo. Ou, em termos de dimensionalidade, as equações, elas preservam essa lógica. Então, é muito importante e muito útil, né, a análise dimensional. Às vezes, você sabe quais são as variáveis intervenientes num determinado processo, mas a fórmula está um pouco difusa aí na sua memória, está um pouco embaçada na sua memória. Você não sabe se aquele fator está no numerador, no denominador, mas se você analisa o, o efeito de um fator com o resultado naquele fenômeno, você consegue discernir com bastante proveito. E isso ajuda também, ajuda bastante na hora da prova. Eu acrescentaria também as suas considerações nisso. Também eu vejo essa expectativa por um outro lado. Não vá com a expectativa que vai ter alguém que vai fechar uma prova de engenharia civil, né? Também existe essa expectativa que, pelo menos nas provas, até na história que eu conheço aí, não vi ainda uma pessoa que foi lá e fechou 100% da prova de engenharia civil, né? Não existe essa expectativa Eu, de que eu alguém vá fechar essa prova. entrevista uma vez, professor Tibério,
no programa do Jô Soares, ele entrevistou um grande intelectual que havia sido reitor da Universidade de Brasília, né? Inclusive engenheiro, economista, e fez carreira política, um grande educador, né? E o Jô Soares perguntou a ele: professor Cristóvão Buarque, né? Você passaria na prova do vestibular da UNB? Ele disse: provavelmente não. Em que pese toda a bagagem acadêmica, você não tem essa acumulação de conhecimento integral. Ninguém tem. Então, quando a gente fala o nível de acerto de 80%, coloca você numa condição muito confortável? Sim, muito confortável. Se alguém acerta a prova inteiramente, isso aponta uma deficiência na elaboração da prova. A prova não foi bem feita. A prova não foi bem feita. Por quê? Porque na formação acadêmica sempre tem um assunto que você gosta mais, que você domina mais, né? Ainda mais no curso de engenharia, que é um espectro muito largo. Então, eu diria, às vezes, nem quem elabora a prova acerta a prova toda. Não é? Concordo, concordo O plenamente. meu amigo Tibério é sabedor disso. Quando eu elaboro as minhas provas, o que é que eu faço? Muitas vezes, Tibério, submeto a você. E você, de vez em quando, opa, essa questão aqui não está muito clara, não está muito boa, não. Diz, olha, está vendo? Você lembra disso? Lembra de alguma? Então, Sempre ocorre. sempre ocorre. E por isso que ocorre, inclusive, anulação. Sim, Anulação de sim. questão. A questão anulada por quê? Porque o examinador elaborou mal a questão. Ou É, seja, se ele fosse responder, ele não acertaria. Então veja, em síntese, ninguém vai acertar a prova toda, tá certo? Também, ninguém vai errar a prova toda. As duas coisas mais difíceis e improváveis, professor, é você tirar 0 na prova ou tirar 100 na sim. prova. Eu digo que para você tirar 0 na prova, você tem que saber a prova todinha. Você só tira 0 numa prova se você souber a prova toda, porque aí você vai adredemente responder as questões apontando as alternativas inadequadas, conscientemente, só dessa forma. Agora, o que a gente quer dizer no rol dessas expectativas? Comprometa-se a acertar todas as questões que você sabe, faça um esforço o melhor possível para você acertar aquilo que você, embora não tenha um domínio pleno, mas tenha um domínio parcial, faça o melhor esforço, dedique o melhor empenho para isso e aceite de maneira serena e sensata que as questões que você não sabe, você merece errar mesmo. Né? Ninguém espera, ninguém deseja. O meu desejo é que você não acerte aquilo que você não sabe. Porque se isso ocorrer, a gente descamba para uma loteria nos concursos públicos e isso não vem em prol de ninguém. Tá certo? Perfeito. Se você conseguir 80%, pode ter certeza de que a sua posição no ranking vai ser uma posição confortável. Perfeito. E aí a gente trouxe aqui algumas possíveis dúvidas, né? Que a Tata aí pode estar levando aí para o dia da prova, né? Então convém estudar até o dia da prova, né? E aí tem um ponto, né? Depende muito da pessoa, certo? Depende muito se você já tem experiências anteriores para avaliar esse ponto ou não, certo? É, acho que tem um ponto que, assim, estudar aqui, a gente não está falando de você pegar um livro para estudar, né? A gente está falando de estudar aqui no sentido de fazer uma revisão. O primeiro ponto é esse. E aí, particularmente do meu ponto de vista, eu acho que vale a pena você fazer uma revisão até um dia antes da prova, mas não uma revisão que vá lhe trazer um estresse. Não é você tentar se aprofundar em algum assunto, não. É você mais pegar seus resumos, alguns seus mapas mentais, um esquema que você tem e ir revisando os conteúdos, né? Até o dia da prova. Para mim, vale a pena. Do meu ponto de vista, vale a pena. Aquilo que dê conforto a você, né? Aquilo que dê conforto, que traga até uma paz de espírito, né? Isso. De coisa leve, né? Tipo assim, olhar o fichário das anotações, né? Tem muita gente
que elabora mapas mentais magníficos. Então, o seu mapa mental, você fez aqui no papel um mapa mental e na véspera, na antevéspera, dá um repasse ali, é muito proveitoso. Agora, abrir um capítulo, mas esse assunto aqui eu não estudei, agora eu tenho um capítulo do livro com 50 páginas, eu vou começar, não sei se É, é uma boa ação, não sei se isso traz boa consequência. Então, estudar, isso depende muito da pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, por isso que ele é indivíduo, né, professor Tibério? perfeito, Então, é. não há resposta absoluta. A minha recomendação pode ser divergente da sua e a sua ser tão boa quanto a minha, né? Sim, cada Cada um. um deve identificar e não vá pela cabeça dos outros, né? É, Não vá perfeito. pelo que o outro diz que funciona para si. Então, convém estudar até o dia da prova, você que deve avaliar, tá? Você que deve avaliar. Eu, particularmente, mas aí é uma posição muito pessoal, eu evito estudar nos dias que antecedem a prova, tá? Eu gosto mais de descansar, dormir bem, né? Para mim faz uma diferença muito grande, né? Você dormir bem nos dias que antecedem a prova. Assim, procurar não se aborrecer, procurar como deve ser Concordo a vida, né? A plenamente. vida tranquila, serena, Deve cuidar procurar muito da sua leveza. saúde e alimentação, certo? Eu digo isso porque eu já passei, pelo menos por duas experiências bem ruins em questão de alimentação antecedente ao dia da prova. Me trouxe consequências no dia da prova. Então, muito cuidado, né? A Beber uma experiência, cerveja na semana que antecede é pedir para não passar também, né? Isso aí, é. não precisa nem dizer, né, Mas, professor? mas não foi isso, não. Não, eu sei que Mas não foi, concordo mas também com você. Esse não, ponto aí. eu sei que não foi com você, mas eu digo, tem gente que, quarta-feira eu vou tomar uma cerveja, porque a prova é só sábado, meu amigo, Vá abrir o aguarde. seu caderno de resumo e revisar, Vai né? fazer correr que preste, né? Vai É. fazer correr que preste. Sábado Então, à noite, aí quando você sair da prova, aí você pode tomar sua cervejinha, que você já fez seu. eu diria, depois da prova, vai descansar, É, você pode dormir, descansar, que vai dormir, provavelmente você vai sair bem cansado, né? é Se que você faz bem para estudou, você vai sair bem cansado o dia da prova, porque é com uma prova bem certeza, com puxada. certeza, com certeza. Vai E o descansar. estado psicológico, assim, a condição física, ela é determinante. Aquela ladainha, professor, que a gente sempre repete, né? A gente já fica até um pouco chato de ficar reproduzindo tantas vezes. Mas quem passa no concurso não é quem sabe mais. Muito menos quem sabe menos, tá certo? Uhum. Quem passa no concurso não é, evidentemente, quem sabe nada ou sabe menos, mas, porém, contudo, todavia, não é aquele sabichão, aquele que tem um conhecimento enciclopédico. Esse nem é o perfil desejado por quem promove o recrutamento. Você quer alguém com capacidade de tomar boas atitudes e resolver questões, não apenas questão de prova, mas interagir, liderar. Quando você se habilita numa prova, não é só o conhecimento, é procedimento e atitude. Quando a gente fala em competência, não é só conhecimento, é muito mais do que isso. E aí eu digo, dormir bem, né, se alimentar com bastante cautela, assim, com parcimônia, né, com leveza, e a hidratação, né, que já mencionamos, beber bastante água, né, controlar aí para não ir tantas vezes ao banheiro durante a prova. Se for possível, não sei se há alguma restrição, mas a barrinha de cereal ajuda também. E aí vamos para a dúvida 2, né, professor? Isso. Aí a gente trouxe o seguinte: nos dias que antecedem a prova, convém focar no reforço dos pontos fortes ou na reversão dos pontos fracos, né? Ou seja, você vai tentar reforçar aquilo que depende também muito do nível que a gente está falando, né? Que se a gente está falando um ponto fraco que você não conhece quase nada, vamos assim, você não estudou quase nada desse assunto, talvez não seja tão interessante, pelo menos do meu ponto de vista, né? Você tentar recuperar um ponto tão fraco um dia antes da prova, por exemplo. Então, dificilmente você vai conseguir recuperar esse ponto fraco
numa quantidade de conhecimento suficiente para chegar no dia da prova e resolver a questão. Então, o ponto fraco aqui não é um ponto fraco que você não estudou nada, é um ponto fraco que talvez você tenha percebeu que errou algumas questões a mais do que outras quando estava estudando, é mais nesse sentido o ponto fraco, né? E Ou aquela aí, questão que requer uma decorebazinha, né, professor? Que a gente questões, que é texta, né? A gente precisa memorizar uma detecta questão tabela. que traga um ponto da norma que é meramente decoreba. Aquilo que no dia a dia, na sua atividade laboral, você abre a norma para consultar. Claro, você abre a norma. E no dia da prova está lá a questão. Então, isso, convém você dar um repassezinho. Por exemplo, as fórmulas. Vou dar dois exemplos aqui, tá? Dois exemplos. Os momentos de engastamento perfeito, numa viga engastada, apoiada, uma viga bi-engastada, para um carregamento distribuído, para um carregamento pontual. Isso você, dias antes da prova, convém dar uma olhadinha nesse formulário, né? Aquelas fórmulas mais comuns, né? A fórmula do método racional, a expressão de Maine para o escoamento permanente uniforme, a equação de Darcy, que você mencionou, né? Tensão da Essas flexão, tensão de cisalhamento, fórmula enfim. da flexão, Fórmulas muito que bem. caem em geral, né? Que caem com Isso. frequência, né? Um dia desse na aula, lá no nosso curso preparatório, né? eu, eu, eu fiz menção a algumas pautas para uma revisão nos dias que antecedem, né? Eu até falei assim, até a antevéspera, já apontando que no dia da prova só descanso e na véspera também só descanso. Mas uma questão que de vez em quando cai da norma 61/18, né? As dimensões mínimas das peças, a espessura mínima da laje, né? Para determinado tipo de carregamento ou de condição de contorno, isso não Tabelas, né? precisa De você decorar com durabilidade. antecedência, né? Porque no dia a dia você consulta. Mas quando estiver faltando um dia para a prova, ou até 2 dias, você dá uma olhadinha lá, né? Espessura de laje. E o que mais, professor, que você lembra assim? A As própria tabelas, né? Da a durabilidade, né? própria 61/22, que na semana passada nós mostramos, né? Tem uma tabela lá que fala, por exemplo, quais são as estacas que exigem armadura integral. Você dá uma olhada lá, são 4, você dá uma olhada, né? E aí, mais uma vez, eu reforço. Assistam de maneira bem lúdica, bem confortável as lives do nosso canal, Uma né? vantagem, pessoal, é que vocês podem até Questões acelerar, sabe? questões leves. Oi? É uma vantagem do YouTube, certo? Você pode dar uma acelerada para não passar muito tempo assistindo a live, vamos assim dizer, que pode você querer revisar mais conteúdo, você dá uma acelerada, bota 1.5 ali, vai passar bem mais rápido e você ainda consegue pegar, certo? O conteúdo. Se você sentir, é lógico que dá para E fazer isso. funciona bem, professor? Eu não tenho esse hábito. Funciona bem? Dá para Algumas vezes que eu faço, acompanhar? eu acho que é bem proveitoso. Principalmente Eu quando vou... você precisa, por exemplo, você não tem tempo realmente. Se você não tem tempo, se sua situação não é aquela você está confortável para assistir, né, na velocidade normal, as lives, né, não vai ter tempo para fazer Você isso. sugere qual? Qual é a velocidade que você sugere? Eu assisto quando vou acelerar no máximo 1.5, não passo disso não. Geralmente 1,5. eu paro aí. E aí dá para acompanhar bem e o tempo fica reduzido, né? Você consegue ganhar um tempo a mais para você revisar outra coisa lá que você precisa, né? Agora com relação aos nossos vídeos, são diversos vídeos com questões comentadas, né, no canal do Engie Curso. Agora, não basta ficar assistindo também, né? Você pega um caderninho, um Sim. papel ali do lado, a calculadora, um lápis, anotando e fazendo você mesmo os cálculos, né? Eu digo, uma coisa é você ver, outra coisa é você reproduzir, fazer ou alterar os dados, fazer uma questão parecida, isso funciona bem, né? Não é simplesmente assistir. Agora, nesses dias que já se aproximam da prova, aí assistir às lives, porque elas são bem leves, né? As lives foram Ah, desenvolvidas assim, pode, vamos dizer, você está no trabalho, você pode estar live até
é o ideal, certo, pessoal? Mas a gente tá, como tá próximo da prova, a gente pode fazer isso. Você pode botar aqui no ouvido aqui e ficar escutando, se for o caso, né? Se você não pode. Eu entendo a situação de algumas pessoas que não têm um tempo, né, para você parar e assistir, vou assistir aqui. Às vezes. Então você Mas tenta sempre, dá, fazer. sempre há um jeito, né? Sempre Quando dá a um pessoa jeito, você quer. tem que dar o jeito aí que você consegue para fazer essas revisões. O jeito. O jeito que funcionar para você, né? E é isso, Mas né? a gente tem cada depoimento interessante de pessoas que descobriram uma maneira de, né, superar as dificuldades que você diz. Eu tenho que bater palma, né? Tenho que realmente reverenciar esse tipo de conduta, né? Que faz toda a diferença, né? E faz diferença na hora da prova e faz diferença depois no seu sucesso dentro da instituição, no seu crescimento profissional e da carreira. Mas é muito fácil você dizer assim, as dificuldades são enormes, mas você tem a inteligência, você tem o discernimento, você tem um livre-arbítrio exatamente para reverter essas vicissitudes, né? Como é que o pessoal diz? Com um limão fazer uma boa limonada, né? E acho que é isso, né? A questão aqui Temos é. outras dúvidas, né? Tem Temos a mais. dúvida 3, né? E sim, melhor São 5 começar. dúvidas. São 5 dúvidas, São 5 dúvidas. perfeito, Anísio. Muito lembrado aí que eu tava. Melhor começar a responder a prova pelas questões mais fáceis ou ir atrás logo das questões mais trabalhosas, né? E pessoal, tudo que a gente está comentando aqui, a maior parte das coisas depende muito da pessoa, certo? Depende muito da sua análise. Assim, na minha análise, que eu acho que talvez o Anísio concorde, eu prefiro fazer logo as questões mais fáceis. Por exemplo, se eu não começo numa prova de português lendo o texto, tentando interpretar, e para as questões que vão exigir interpretação, porque você precisa ler, às vezes você precisa voltar e voltar para a questão e voltar para o texto, isso aí gasta um tempo danado. E melhor você resolver as mais fáceis, e aí você talvez já fique mais tranquilo, porque você vai ver que você vai ter muita questão que você vai ler e já vai acertando, né? Lendo com cuidado e acertando. Vai seguindo em frente. E no final você volta e aí você tenta essas É questões muito mais gostoso quando trabalhosas. você vai acertando as questões, respondendo e dizendo, essa aqui eu sei, você já acertei, acertei, você já vai ganhando, É, né, ganhando confiança. sim. É que nem um time de futebol quando marca um gol logo nos primeiros minutos, né? O resto é uma. É. Não é não? Sim, é uma questão mental, Um né? gol no primeiro minuto vale tanto quanto um gol no derradeiro minuto, mas o sofrimento Sim, que você teve até esperar o final do jogo para fazer aquele gol não se compara, né? é. Então, eu concordo muito com essa estratégia aí, com essa, vamos dizer, essa tática, né? De você primeiro ir para as mais fáceis, para que aquilo te dê conforto, né? Te dê uma sensação de ir conquistando, de andar para frente, né? Isso soma, né? Você buscando. Agora, também não pode perder muito tempo ficar catando só questão fácil. Essa aqui eu não vou fazer porque não é fácil. E daqui a pouco você perde o tempo todinho procurando questão que é fácil e o tempo vai embora. Você tem que. Pode, Administrar o tempo, tem que gestão administrar o do tempo, tempo, né? E né? não pode ficar procurando. Eu acho que é mais seguir a linha reta, vamos assim dizer. A gestão do cronograma, né, professor? Você não vai ficar dando Projeto curva, não. você tem que gerenciar o cronograma. E aí, quando passar de uma questão para outra durante a prova, né? Então, Você conhece aquele candidato que encasqueta na questão, diz, rapaz, enquanto eu não resolver isso aqui, eu não largo, não largo, só largo quando eu fizer. Esse é o você, candidato, você pode estar enfrentando uma questão anulável, né? E gastou 20 minutos para pois resolver uma é. questão que não tem nem gabarito, às vezes. E Tem aí, gente que encasqueta, né? Isso é o meu pai que falava assim, o cara encasquetou, não sei nem o que significa encasquetar, mas falar assim, o cara encasqueta naquilo, só larga quando isso não funciona, tá certo? isso aí A coisa tem está te chance de dar maltratando, passe problema. para outra, daqui a pouco você volta, quando você volta, você já tem um olhar, né? Uma percepção mais nítida. Às vezes, é uma leitura enviesada que você faz agora que te perturba. Se você vai para outra questão e volta, você já tem uma clareza melhor, uma serenidade melhor, porque eu fui ali, trouxe já duas questões, agora eu
estou com mais conforto. É. Muda muito, né? O resultado do teu esforço varia muito conforme o estado de espírito, né? Varia muito conforme o estado de espírito. Então, acho que depende muito também, vamos supor, se é uma questão que você sabe, né, e você tem confiança em que você sabe, um conteúdo que você domina, você está fazendo a questão, fez a leitura certa e não está chegando no gabarito, você tem que considerar a possibilidade de que aquela questão realmente simplesmente está errada mesmo. O examinador fez alguma coisa ilógica, né? E você não vai perder 20 minutos tentando resolver uma questão que depois o cara vai anular, né? Então, E aí vai o ponto para todo mundo, né? e Aí o o ponto cara vai. vai E aí, perder, né? Você perde perdeu 10 20 minutos minutos. numa questão e o ponto foi para todo mundo. Então, Pois é, então você tem que levar administrar o isso. tempo também é um Administrar o tempo. talento. Também é um talento importante. E aí a derradeira, né? A É, derradeira dúvida. convém terminar a prova logo para voltar para casa mais cedo, né? Aí existem duas possibilidades. Você quer passar no concurso ou não, né? Se você não quer passar no concurso, você não estudou, né? Você está indo lá só para sentar na cadeira e, sei lá, Melhor nem ir, né, professor? Melhor ficar em melhor nem ir, casa né? Mas se você aqui, é esse, descansando. então tudo bem. Aí você termina logo o mais cedo possível e volta para casa, né? Mas se você realmente está pensando em ser aprovado, né? Se é um concurso que você se esforçou, se dedicou tempo, né? E fez vários sacrifícios, então você vai ficar ali o máximo tempo possível, até acabar o tempo da prova, até você revisar todas as questões, fazer a releitura de todas as questões, certo? Digo isso por experiência minha já. Eu já cometi esse erro aqui, né, certo? Na minha história para concurso, já cometi esse erro aqui. Foi justamente naquela prova de raciocínio lógico. Eu terminei. Foi porque eu tava mal de saúde mesmo no dia da prova, né? Eu tava bem mal de saúde e não tava bem, aí eu já queria sair logo da prova porque eu tava mal. Então, mas não cometa esses erros, né? Que eu estou comentando. Aí é para você evitar esse erro, né? Professor Tibério, foram 5 dúvidas, né, que você pontuou aqui. E aí, nas 4 primeiras, a gente sempre teve assim um olhar mais plural, né? Cada um tem a sua atitude, e a sua atitude pode ser diferente da minha e tão boa quanto a minha. Claro Sim. que o que funciona para você pode não funcionar para mim. Nem eu posso usar a sua estratégia, nem você pode se apropriar da minha. Cada um decide. Agora, nesta aqui, professor, eu coloco ênfase, tá? Nesta Sim. derradeira dúvida, eu coloco ênfase. Recomendo que o candidato aproveite integralmente o tempo oferecido, tá? E aí, significa, você já vai com o espírito preparado para permanecer até o final. Não marque encontro com a namorada ou com um familiar às 4 horas da tarde, se a prova só vai terminar, que hora? 19h15, é isso? 9h15. 19h15. Não marque nada antes das 21 horas. Não marque nada. E não fique em expectativa de uma reunião, de um aniversário logo depois da prova. Não. Use o tempo integral. Se sobrar tempo, não sobrou tempo. Na realidade, você tem que revisar as questões, reler. E quando você faz essa revisão, você certamente percebe que questão que você leu apressadamente, você tinha indicado uma alternativa imprópria. Isso Muito ocorre, viu, cuidado, pessoal? aproveite integralmente o tempo. O tempo não sobra. O professor Tibério fez um rateio aí do tempo total com o número de questões, deu 3 minutos Meio. 3 e minutos. meio, né? Aproximadamente 3 minutos e meio. Esse tempo pode ser bastante para uma questão, mas pode ser insuficiente para outra. Então, você vai ter, provavelmente, uma questão que demande 1 minuto, mais outra que demande 6. Então, uma coisa vai compensando outra. Terminei a prova. Eu não sei mais. Essas que eu não marquei é porque eu não sei. Mas, então, reveja todas as questões, releia todas as questões para ver, de repente, se você garante que acertou todas as que você sabe. Né? Porque se há alguma que você realmente não sabe, claro, a resposta não vai cair do céu como chuva, claro. Mas volte para refazer, para reler uma questão que você tem certeza, mas que envolve um cálculo, você pode ter escorregado ali no cálculo, porque essa revisão pode fazer a diferença também.
E aí a gente deixa aqui a mensagem aí do. E a gente já está encaminhando para o final, né, professor Tibério? Isso. Vai aqui no final, né? E a gente deixa essa mensagem aí para os alunos, né? Nada de grave acontece caso a aprovação não venha agora, né? E aí veja bem que a palavra agora, né? Que a gente está citando aqui que vai vir no futuro, né? Se você continuar, né? A sua jornada já começou, ela certamente vai terminar bem. O resultado virá no tempo certo, aquele que você mesmo define, né? Faz no seu esforço, no seu estudo, na sua disponibilidade de tempo, naquilo que está dentro do possível, do melhor que você consegue fazer, nas suas limitações, né? Então haverá grande alegria, com certeza, com a conquista da vaga. Não recordo ninguém aqui de ter passado em um concurso público e depois dizer, rapaz, perdi tempo demais estudando, não acredito, estou infeliz. Eu nunca vi ainda não, essa pessoa ainda não. Então, e só você poderá fazer por merecê-la. Realmente essa é opa, uma das grandes coisas do concurso, né? Depende mais de você e quando quiser, né? Mensagem aí importante, né? Primeiro, não há vaga para todo mundo, né? Com certeza vão ter mais candidatos aí que se esforçaram, além do número de vagas, com certeza. Então é natural, em todo concurso, geralmente não tem vaga para todo mundo que está se esforçando, né? Então, se você não conseguiu a aprovação nesse momento, tenha ficado perto ou não das vagas, não desista, né? Porque vão ter outras oportunidades. Então, o importante é você continuar estudando. Um dos principais erros, geralmente, é você parar de estudar. Para cada semana que você para de estudar, para cada mês que você fica sem estudar, tem um impacto muito grande na sua memória. Eu acho que um mês sem estudar, talvez você perdeu aí uns 4 meses de estudo, se brincar assim. Talvez eu esteja exagerando, mas é um impacto grande. Você não pode parar de estudar. É importante você manter as revisões aí, mesmo depois dessa prova aí. Caso, né, você não seja aprovado. E com certeza o resultado vem com o tempo, né? É importante. Anísio, É eu isso, deixo para professor. você. E eu acho que o candidato sempre sai maior de uma prova. Sempre ele ganha, né? Ele pode ser aprovado, ele pode ser classificado, ele pode ser aprovado, porém não ser classificado, ele pode até não ser aprovado, mas sempre ele sai maior, ganha experiência, ele consegue redefinir uma estratégia mais proveitosa, mais eficaz para os embates futuros. Uma prova de concurso é sempre uma experiência enriquecedora. Claro que o propósito de cada candidato é passar, estar classificado dentro das vagas e receber a nomeação, claro. Mas uma realidade em contexto é que há muito mais candidatos do que vaga. E aí temos aquela ideia da fila, né? Esteja na fila e não saia dela. A sua hora vai chegar. E é justo que este certame faça uma seleção de acordo com o empenho e o aproveitamento desse esforço de cada um. Tem gente que se esforça muito, mas o esforço é desorganizado, é meio atabalhoado, né? E não é só a questão de você deixar de dormir e passar a noite, sim, claro, estudando, mas estudar com um foco, com um propósito, com uma disciplina, organizando bem a sua estratégia de estudo. E isso vai trazer benefício. Vai trazer benefício na aprovação e benefício na sua carreira profissional. Essa é a mensagem final, né? Essa é a mensagem derradeira desse nosso encontro. Desejar a todos uma excelente prova. Esse é o esforço que a gente tem procurado dedicar ao longo desses últimos anos, né? Pela equipe do Engecurso, aqui no nosso grupo de apoio, e dizer que continuaremos aqui nessa toada, né? De buscar contribuir, colaborar com o melhor aproveitamento, a melhor preparação de cada um de vocês nesta e nas jornadas vindouras. Então, E aí nossos votos, né, de melhores resultados então a é todos. isso.
O pessoal, a gente agradece aí, né, a todos que assistirem aí o vídeo, deixem aí o like, certo? Compartilhem, deixem nos comentários aí o que é que vocês acharam, desse vídeo. Sempre possível aí compartilhar aí com os colegas certos vídeos para dar mais visibilidade, curtir também é sempre importante aí para aparecer mais no YouTube, para dar mais visibilidade a nossos vídeos e a gente produzir cada vez mais vídeo pelo recurso, né, para agregar valor também a vocês e para a gente também, né, esse importante feedback. É interessante esse feedback, inclusive, para que a gente promova novas lives, novas edições, seja neste sentido da motivação, da orientação de estudo, ou conteúdo temático. É importante que vocês indiquem o que tem sido mais proveitoso. Né? A gente retoma lives temáticas, assuntos de engenharia, ou se de vez em quando também esse debate pode contribuir para o alinhamento dos passos, né? E a melhor consequência do esforço que cada um dedica nessa trajetória. É É isso isso. então, né, professor Tibério? Então, boa noite aí a todos, bons estudos, certo? Tranquilidade aí no dia da prova. É, é isso. Boa noite aí a todos. Forte abraço, boa sorte.